Tem gente que acha que vingança é gritar, confrontar, humilhar, mas o verdadeiro poder está justamente no oposto, no silêncio. E não qualquer silêncio, mas aquele carregado de sabedoria, intenção e presença. É o tipo de silêncio que não passa despercebido, que provoca dúvida, culpa e até arrependimento, sem você precisar mover um dedo. Porque quando você entende o que os estoicos ensinavam, você descobre que o troco mais forte não é o barulhento, é o que vem do seu domínio. Hoje você vai aprender como usar isso a seu favor. E se você já passou por situações em que foi traído, enganado, injustiçado e escolheu o silêncio, mas não sabia como usá-lo como arma, esse vídeo é um divisor de águas. Fica comigo até o final, porque cada palavra aqui tem o poder de virar uma chave na sua mente. E se você valoriza esse tipo de conteúdo direto, profundo e transformador, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Além de fortalecer nosso trabalho, isso garante que você receba mais ferramentas estoicas para lidar com qualquer tipo de pessoa, com inteligência emocional e respeito próprio. Agora vamos direto ao que interessa. Se vingar em silêncio é, antes de tudo, uma escolha de quem não quer mais perder tempo com aquilo que não merece sua energia. É uma postura, uma decisão de que sua paz vale mais do que qualquer briga. Mas ao contrário do que muitos pensam, essa não é uma atitude passiva. É uma resposta estratégica, um tipo de força que não precisa se exibir para ser percebida. Os estoicos, como Epicteto, diziam que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, não os outros. E quando você silencia com sabedoria, é exatamente isso que está fazendo. Dominando suas emoções, seu impulso de reagir, seu desejo de gritar e canalizando tudo isso para algo muito maior. Quando você responde com silêncio, o outro perde o controle, porque ele espera uma reação. Ele quer te provocar, te ver irritado, aborrecido, fora de si. Mas quando você fica em silêncio, com firmeza, com clareza, a pessoa se perde. Ela fica tentando decifrar, entender, especular. E nisso, você planta dúvida, culpa, você se torna um enigma. E o ser humano teme o que não entende. Quando você silencia com sabedoria, você planta um espelho na frente da pessoa. E ela começa a ver a si mesma. Reagir de forma impulsiva, por outro lado, é o que a maioria faz. Grita, rebate. Mas tudo isso só mostra descontrole. Mostra que você ainda está sob o domínio do outro. A cada palavra que você solta no calor da emoção, você se afasta do seu eixo. O silêncio, ao contrário, é autocontrole em estado puro. É você dizendo: eu não preciso me explicar. Eu sou maior do que essa situação. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E aqui está a chave. O silêncio não é ausência. Ele é presença. É uma linguagem. Quando você se cala, mas permanece inteiro, a sua energia fala, seu olhar fala, seu comportamento fala. A diferença está na intenção. Silenciar por medo é fraqueza, mas silenciar por sabedoria é domínio. É como se você dissesse: eu poderia acabar com você com palavras, mas não vou, porque você não merece minha energia e porque eu escolho proteger minha paz. Agora imagine essas situações. Você descobre que foi traído. Sua primeira vontade é confrontar, expor, se vingar. Mas você respira fundo e some. Some com postura, silencia, se afasta. A pessoa espera a cena, o drama e recebe o vazio. Isso dói, porque quem espera o seu colapso e encontra sua frieza, sente o peso da sua ausência. Ou pense no trabalho. Você é injustiçado, desvalorizado, sabotado, mas ao invés de tentar provar algo, você muda sua postura. Você entrega o dobro de resultado, com o dobro de elegância. Você não reclama. Você se torna tão eficiente que se torna indispensável. Isso é vingança silenciosa. É fazer o outro engolir o próprio erro, sem uma palavra. E com amigos falsos, aquela amizade que te traiu, te criticou pelas costas, te usou. Você não precisa tirar satisfação. Você apenas se afasta. Você muda.
evolui, cresce. E quando a pessoa percebe que você está bem, melhor do que antes, e que ela não tem mais acesso a você, é aí que a dor vem. Porque a vingança mais forte é a sua ausência acompanhada de sucesso. Agora, vamos por etapas. A vingança silenciosa, segundo a sabedoria estoica, tem 4 fases. A primeira é o corte emocional. Isso significa parar de se alimentar do ressentimento. É o momento em que você entende que não está mais disposto a carregar a dor que o outro causou, que você não vai mais deixar aquilo viver dentro de você. A segunda fase é o corte energético. Você para de reagir, de responder, de querer convencer. 0 respostas, 0 justificativas. Você se torna inacessível. Isso confunde, isso desarma, isso enfraquece o poder do outro sobre você. A terceira fase é a postura estoica. Aqui você começa a evoluir, mas sem alarde. Você começa a crescer, a mudar seus hábitos, a se tornar mais forte, mais calmo, mais centrado. E tudo isso sem precisar contar para ninguém. As pessoas começam a notar, e é isso que dói nelas, ver que você floresceu mesmo depois do que te fizeram. E a quarta fase é a vingança real, o momento em que a sua evolução se torna tão nítida que não pode mais ser ignorada. Quando a sua nova versão aparece e o outro percebe o que perdeu. E aí, meu amigo, minha amiga, não há palavras, porque nenhuma resposta é mais poderosa do que ver alguém se tornando inalcançável. Mas atenção, silêncio não é ausência de comunicação. É escolha. Existem momentos em que é necessário falar, mas o estoico fala só quando é essencial. E quando fala, é direto, firme e final. Ele não se explica, ele esclarece. Ele não discute, ele comunica. E ele não pede aprovação. O estoico fala pouco, mas quando fala, ninguém esquece. E talvez agora você se pergunte, isso é justiça ou vingança? Onde está a linha? E a resposta está na sua intenção. Se você está agindo para destruir o outro, não é estoicismo, é ego ferido. Mas se você está se protegendo, se priorizando, se afastando do que te faz mal, aí sim, isso é sabedoria, é justiça interna. Porque o estoico não quer provar nada para ninguém, ele quer paz. E se a sua paz incomoda alguém, é porque seu silêncio está funcionando. No fim das contas, o que realmente machuca o outro não é o que você fala, é o que você deixa de falar. É a sua ausência, é o silêncio que grita, é o vazio que faz a pessoa lidar com o próprio eco. A maioria quer se vingar com barulho, mas quem aprendeu com os estoicos sabe, o silêncio bem usado é a resposta mais brutal e mais elegante que existe. Lembra daquela pessoa que te feriu, que te fez mal, que achou que você nunca se reergueria, quando ela vê que você está bem, que você prosperou, que você sorri com paz? Isso é o verdadeiro troco. E o mais bonito, você não precisa esfregar na cara. A própria vida se encarrega de mostrar. E quando você aprende a confiar nisso, a sua necessidade de provar algo desaparece. Se vingar em silêncio não é sobre alimentar o ego, é sobre escolher a sua própria evolução como resposta. É transformar a dor em presença, é se tornar tão sólido internamente que nada externo te desestabiliza mais. É quando você entende que não precisa vencer a guerra, porque já venceu a si mesmo. E existe um tipo de vingança ainda mais refinada, aquela que acontece quando você muda de papel, quando você deixa de ser a vítima da história e se torna o exemplo. O exemplo de superação, de classe, de força. Quem um dia te feriu começa a ouvir seu nome com admiração, não mais com desprezo. E isso é impagável, porque quando você vira referência, sua vitória deixa de ser pessoal e passa a inspirar os outros. Muitas pessoas acreditam que se calar é fraqueza, mas o silêncio é uma ferramenta. Ele pode ser escudo ou espada, dependendo de como você usa. Quando você silencia para se proteger da confusão, você está se defendendo. Quando você silencia para observar melhor, você está se armando. E quando você silencia para crescer,
você está se preparando para vencer. É assim que o estoico pensa. Ele transforma o silêncio em estratégia. Outro ponto essencial: a diferença entre ser ignorado e ignorar com propósito. Ser ignorado dói porque fere o ego, mas ignorar com consciência é libertador. É você quem decide o que merece ou não sua atenção. E quando você tira o seu foco de quem tentou te ferir e redireciona para si mesmo, você resgata seu poder. Isso não é vingança infantil. Isso é sabedoria madura. Existe também o efeito colateral positivo do silêncio: o respeito. Pessoas que sabem ficar caladas no momento certo são lembradas como centradas, fortes, seguras. Elas transmitem confiança e isso impacta em todas as áreas da vida. Relacionamentos, negócios, liderança. Quem domina o silêncio, domina o ambiente, porque todos sentem sua presença, mesmo que você não diga nada. E aqui entra algo curioso: o tempo. O silêncio, quando sustentado com sabedoria, amadurece o efeito da sua vingança. Ele faz o outro repensar, imaginar, sofrer em silêncio também. Às vezes basta esperar, porque o tempo, junto do silêncio, é o maior juiz. Ele revela quem mentiu, quem errou, quem perdeu. E você não precisa mover um dedo, apenas manter sua compostura. Há momentos em que a melhor vingança silenciosa é uma mudança de ambiente. Sair do círculo que te feriu, do grupo que não te respeita, do ciclo que te diminui, e aparecer, dias, semanas ou meses depois, em outro lugar, mais forte, mais leve, mais feliz. Isso mexe com o emocional de quem esperava te ver no chão. Sua ausência constrói uma narrativa poderosa. Eu não preciso de vocês para vencer. Mas para isso funcionar tem algo essencial: coerência. O estoico não se vinga apenas externamente. Ele vive a sua verdade. Isso significa que, mesmo em silêncio, você age com ética, firmeza e propósito. Não é sobre fingir que está bem. É sobre realmente estar bem. Não é sobre enganar o outro com aparências. É sobre transformar de verdade sua realidade. Outro ponto que poucos falam: o silêncio como forma de proteção espiritual. Quando você se cala, você para de alimentar energeticamente o que te feriu. Você se desconecta. E ao fazer isso, você permite que sua mente se limpe, que suas emoções se estabilizem, que sua alma encontre paz. A vingança silenciosa não é só emocional. Ela é também energética. Ela rompe laços invisíveis que ainda te puxavam para baixo. E por fim, existe uma forma elevada de vingança silenciosa que poucos conseguem alcançar: o perdão silencioso. Não o perdão forçado, falso ou apressado, mas aquele que vem quando você percebe que sua paz é mais valiosa do que guardar ressentimento. Você não volta atrás, não reata, não busca mais contato, mas internamente você solta. E quando você solta, você se liberta. E a liberdade é a vitória definitiva. O caminho estoico ensina isso, que o silêncio não é um fim, ele é um meio de se preservar, de crescer, de se reencontrar. Quando você entende que não precisa responder para vencer, que não precisa gritar para ser ouvido e que não precisa provar nada para ninguém, você atinge um novo nível de poder, um poder sereno, silencioso e absoluto. E se esse conteúdo fez sentido para você, se te trouxe clareza, força e vontade de aplicar isso na sua vida, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso também. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, porque aqui você aprende a lidar com a vida como um verdadeiro estoico, em silêncio, mas com poder. E a cada vídeo, você vai se tornando alguém que ninguém mais consegue desestabilizar. A vingança mais forte é ser inalcançável. A resposta mais alta é o silêncio.